Na química orgânica nós podemos ter três representações diferentes aí das fórmulas estruturais, e que isso acaba dando muita confusão entre os alunos. Tipo assim, mas essa é a fórmula estrutural ou é assim que eu devo desenhar a fórmula estrutural? Então vamos com calma. Nós aprendemos lá nas ligações covalentes a representar a estrutura de um determinado composto. E lá nós mostrávamos todas as ligações que existiam entre todos os átomos. Na química orgânica não vai ser diferente. Por exemplo, aqui essas três estruturas, eu demonstrei todas as ligações, mais ou menos, né, aqui entre os átomos de carbono, hidrogênio, seja simples, seja dupla e assim por diante. Lembrando que o carbono é tetravalente, ele faz quatro ligações aí, né? Agora, eu posso condensar, diminuir aí essa estrutura, para que ela fique um pouquinho mais fácil de escrever e também para que caiba no tamanho do papel, né? Ou então eu posso fazer a estrutura que facilita ainda mais, que é a fórmula estrutural em bastão. Então olha só, como é que a gente condensa a estrutura desses compostos? Nós temos aí o carbono desta ponta aqui, que é um carbono primário, realiza três ligações com... Tá difícil com os dedos hoje. Com três ligações aí com o átomo de hidrogênio. Então nós podemos escrever CH3 ou podemos escrever H3C. É equivalente, dá na mesma. Logo ao lado, então, ó, nós temos esse carbono aqui, que está realizando duas ligações com átomos de hidrogênio. Então nós temos um CH2. Logo no carbono do lado também tem mais duas ligações com átomo de hidrogênio, CH2. E aqui, finalizando, nós temos a formação, então, de um CH3. Beleza? Então nós podemos representar desta forma, ou então, como havia dito anteriormente, H3C dá na mesma, né? CH2, CH2, CH3. Dá para a gente condensar ainda mais essa estrutura. Eu posso deixar de representar as ligações entre os átomos de carbono. Então eu posso descrever essa mesma estrutura como sendo CH3, logo na sequência então CH2, CH2, CH3, viu? Essa é uma possibilidade de escrever essa forma estrutural de maneira condensada. Então, ó, as três maneiras são aí equivalentes. E mais, viu? Note que esse grupo CH2 ele tem uma repetição duas vezes. Então eu posso fazer ainda mais por essa estrutura. Posso escrever assim, ó, CH3, como ele se repete duas vezes. Lembra lá que na química a gente sempre aquilo que repete coloca dentro de um parênteses e indica quantas vezes aquilo está se repetindo. Então esse grupo CH2, olha, ele se repete duas vezes. Então facilita bastante na hora de escrever um determinado composto orgânico. É interessante essa maneira condensada porque aqui é fácil, aqui é pequenininho, são 4 átomos de carbono apenas. Agora imagine uma estrutura de um composto que tem 10, 12, 14 átomos de carbono. Se você tentar escrevê-la na forma estrutural, mostrando todas as ligações, vai dar um trabalhão danado e talvez nem caiba na folha. Você vai ter que deitar a folha ali, beleza? Agora, os químicos também representam a estrutura em bastão. Na estrutura em bastão, os átomos de carbono e hidrogênio não são representados. No lugar do átomo de carbono, nós temos um ponto ou uma quina. Como assim um ponto, uma quina? Perceba que esse composto aqui, ele tem 4 átomos de carbono. Então nós representaremos da seguinte forma. Um ponto é um átomo de carbono. Então ponto, uma quina. Né? Como assim uma quina? Está vendo que eu formei uma quina aqui? Pois é. Então nesse ponto aqui tem um átomo de carbono que faz uma ligação simples, um traço apenas, com a quina aqui, é um outro átomo de carbono. Que então faz uma ligação simples com um terceiro átomo de carbono. E faz uma outra ligação simples com aí, neste caso, um quarto átomo de carbono. Então note que na forma estrutural em bastão, cada ponto nós teremos um átomo de carbono. E cada quina também um átomo de carbono, não é? Bom, cada carbono é tetravalente. Como ele não mostrou nada, eu sei que aquilo que completa as ligações com carbono são os átomos de hidrogênio. Então aqui esse carbono tem 3 outros átomos de hidrogênio. Esse carbono faltam 2 átomos, aqui 2 átomos também, e aqui 3 de hidrogênio. Beleza? Então essa é a maneira de escrever na forma de bastão. Cada ponto e cada quina é um átomo de carbono. Esse composto então, tem 4 átomos, ó. 1,
2, 3, 4. Essa é a estrutura que equivale a essa representação, que equivale a essas duas, que equivale a essa representação, tá? Então são três maneiras de representar exatamente o mesmo composto, belezinha? Ô Igor, por que é escrito sempre num zigue-zague essa estrutura em bastão? Porque ele vai, nesse caso aí, respeitar a estrutura tetraédrica dos átomos de carbono com ligações simples. Então ele sempre desenha aqui nessa forma sobe e desce, beleza? Bom, vamos para o próximo composto? Vou passar aqui para o lado. Ó, nós temos também aqui um composto com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono e uma dupla ligação no meio. Não é? Aqui nessa ponta você já viu, é um CH3 ou H3C, tanto faz equivalente. Logo ao lado nós temos um carbono, não é? Com o hidrogênio pendurado. E aí uma dupla ligação. O próximo carbono aqui tem o hidrogênio, e aí ele tem uma ligação simples com o carbono e 3 hidrogênios pendurados. Tá? Posso escrever dessa maneira e também posso condensar ainda mais, deixando de representar aí a ligação dupla entre os átomos de carbono. Nessas representações, turma, é muito importante que você olhe para o composto e fale assim, bom, você tem um carbono e tem um hidrogênio apenas pendurado nesse carbono, suspeite, faz cara desconfiado, né? Deve ter uma insaturação, deve ter uma ligação dupla ou uma ligação tripla ali. Então é sempre importante que você abra a estrutura para verificar corretamente as ligações, tudo bem? Então, cuidado lá. Como é que ficaria a forma em bastão? Ele tem 4 átomos de carbono também. Então, bora lá. Ó. 1, certo? Olha lá, cada ponto já coloquei o giz na lousa, já coloquei a caneta no papel, contém um átomo de carbono. 1, 2, 3, 4, não é? Na sequência, ó, tem o carbono 1, carbono 2, carbono 1, carbono 2 e vem uma dupla ligação. Então eu vou desenhar a ligação dupla aqui, normalmente, não é? Então 1, 2, 3, 4 átomos de carbono com uma ligação dupla entre os átomos do meio, digamos dessa maneira, certo? Olha o último composto. Nós temos aí carbono ligado a hidrogênios, então deixa eu ver como ele fica. CH3 ou H3C, mesma coisa. Aí nós temos aqui um CH, certo? O CH3 está para baixo, olha o que eu vou fazer, vou colocar ele para cima, não tem problema nenhum, tanto faz. Na estrutura dos compostos orgânicos, lembre-se sempre que eles são tridimensionais, então ele vai girando no espaço. Logo ao lado desse carbono, que tem o hidrogênio CH3, eu tenho um outro carbono com aí 2 hidrogênios. E aí tenho nessa ponta também um carbono com 2 hidrogênios, mas perceba que ele tem um grupo pendurado, que é um grupo OH. Então posso representá-lo dessa maneira, belezinha? Condensa ainda mais, então vou representar de maneira mais condensada, ó. CH3, beleza? CH, esse CH3 que está aqui para cima, a gente coloca ele dentro de um parênteses, ó, CH3, aí vem o próximo, CH2, CH2, aliás, como eu estou condensando ainda mais, sem mostrar as ligações, e o grupo OH. Belezinha? Então é a mesma estrutura, só que de maneira condensada. Aqui também, turma, é muito importante que você sempre observe aqui, ó. Às vezes a galera confunde e acha que tem uma ligação dupla aqui no meio. Não tem. Perceba que eu tenho lá a ligação CH3, vai para o próximo. Carbono, que tem um hidrogênio pendurado e tem um grupo CH3 pendurado. Então é essa estrutura que nós estamos observando. Ao longo do tempo, com a prática, vai ficando mais fácil de observar, mas com cuidado a gente tem que ver aí caso a caso, beleza? Bom, vamos desenhar em forma de bastão. Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos em sequência, né? Então, de novo, ó, colocou aí no papel, já conta um carbono. 1, 2, 3, 4, belezinha? Nessa sequência, da esquerda para a direita, eu vejo que nesse carbono número 2, ele tem um grupo CH3 pendurado. Ó, só fazer um traço. Mas, Igor, só um traço, eu já sei que aqui em cima, né, nesta ponta, cada ponta e cada quina tem um átomo de carbono, não é mesmo? Beleza. E lá no último carbono, ó, carbono 1, 2, 3, 4, nesse último carbono tem um grupo OH pendurado, né? Então, cuidado aí, que esse grupo OH também deve ser representado, tá aqui, esse grupo OH, beleza? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4. Igor, por que você não colocou direto aqui, ó, assim, OH? Porque se você tivesse colocado dessa maneira, teríamos 1, 2, 3 carbonos. Aqui não tem carbono, não. Esse traço já indica uma ligação, ó, uma ligação. Então seria a ligação entre o grupo OH e o carbono dessa quina aqui. Então, na verdade, ó, toma cuidado. Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4 carbonos e uma ligação simples entre o grupo OH. Igor, por que você está mostrando o grupo OH? Não deveria ser aí só na forma de bastão?
Os átomos diferentes de carbono, né, principalmente, que estão ligados na cadeia, devem ser sempre representados. Os carbonos e hidrogênios da cadeia podem ser suprimidos e representados aqui na forma de bastão. Mas aí o grupo OH, outros grupos que a gente vai estudar com mais calma, devem ser representados, né? Aquilo que é chamado de heteroátomo, átomo diferente de carbono e hidrogênio, deve ser representado na estrutura de bastão, tá bom? Então cuidado aí e atenção nas estruturas, a gente vai ver muitas outras, né, de compostos de cadeia fechada, por exemplo esse daqui que é clássico, ó, ele tem aí 6 átomos de carbono com duplas ligações. Aliás, você poderia me dizer qual é a fórmula molecular desse composto? É conhecido como benzeno. Você me ajuda? Então olha só, cada ponto e cada quina, aqui só temos quina, é um átomo de carbono. Então tem um carbono, 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 carbono. Pronto. Tá? As ligações. Perceba que esse carbono aqui de cima ele fez uma ligação, 2, 3. Isso quer dizer que falta apenas uma ligação. E essa ligação é com o átomo de hidrogênio. Beleza? Igor, como que você sabe que é átomo de hidrogênio? Porque se forem outros átomos diferentes de carbono e hidrogênio, eles devem ser mostrados. Se ele só mostrou ponto e quina, eu sei que só tem carbono e hidrogênios. Olha esse carbono logo aqui abaixo. Ele fez 1, 2, 3 ligações, falta o hidrogênio. Logo o carbono aqui de baixo fez 1, 2, 3 ligações, 4 com o hidrogênio, né? 1, 2, 3, 4. Aqui do carbono logo ao lado, 1, 2, 3, 4. E aqui também nós temos um hidrogênio, beleza? Então a fórmula molecular do nosso benzeno é 6 carbonos com 6 hidrogênios, C6H6. Belezinha? Então tá aí. Esse é um exemplo também que é bastante utilizado, a fórmula estrutural em bastão. Bom, turma, treina bastante a visualização desses compostos, não deixa cair em algumas pegadinhas, saiba que você pode condensar bem as estruturas e saiba analisar bem essa forma em bastão. Te vejo numa próxima aula então. Tchau!